Olá, queridos. Desejo um dia cheio de graça e paz. Que a presença de Jesus esteja na sua vida hoje e sempre. Receba agora mais uma mensagem celestial, cheia de fé, esperança e direção de Deus. Há uma verdade eterna que muitos ainda não compreenderam completamente. Jesus já te perdoou. Antes mesmo de você pedir, antes mesmo de reconhecer suas falhas, o sacrifício na cruz já havia sido consumado por amor. O peso que você carrega, a culpa que insiste em permanecer, não vem de Deus, pois Ele já declarou liberdade sobre a sua vida. O perdão não é algo que você conquista por merecimento, mas um presente concedido pela graça. Quando Jesus entregou sua vida, Ele não fez isso apenas por alguns, mas por todos. Isso inclui você, com sua história, suas quedas e suas lutas. Não importa quantas vezes você errou, o amor de Cristo continua sendo suficiente para te restaurar completamente. O inimigo tenta te prender ao passado, mas Deus te chama para viver o novo, uma vida transformada pela redenção. Aceitar esse perdão é o primeiro passo para viver em paz. Não se trata apenas de saber que foi perdoado, mas de viver como alguém que foi verdadeiramente libertado. A culpa não pode mais te dominar, pois o sangue de Jesus já pagou o preço por completo. O perdão que Jesus te ofereceu não é parcial, nem temporário, é completo e eterno. Muitas pessoas vivem como se ainda estivessem em dívida, tentando compensar seus erros com esforços humanos. Mas a verdade é que nada do que fazemos pode acrescentar ao que já foi consumado na cruz. Quando Cristo disse, "Está consumado", Ele declarou que a obra da redenção estava concluída, sem necessidade de complemento. Há quem carregue lembranças dolorosas, arrependimentos profundos e decisões que parecem impossíveis de esquecer. No entanto, Deus não apenas perdoa, Ele também escolhe não se lembrar mais dos pecados daqueles que se voltam para Ele. Isso significa que, aos olhos do Pai, você não é definido pelo seu passado, mas pela nova identidade que recebeu em Cristo. Viver essa verdade exige fé. É necessário rejeitar as acusações internas e externas que tentam te afastar da presença de Deus. O perdão divino te reconecta com o propósito, restaura sua dignidade e abre caminhos que antes pareciam fechados. Você não é mais escravo da culpa, você é filho restaurado e amado. Porque serei misericordioso para com suas iniquidades e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Hebreus 8:12. Se você crê nessa verdade, declare, "Estou livre em Cristo", ou "O passado não me define", nos comentários e fortaleça sua fé. A vida eterna não é apenas uma promessa futura, mas uma realidade que começa no momento em que você aceita o que Jesus já fez por você. Muitos imaginam a eternidade como algo distante, reservado apenas para depois da morte. Mas o próprio Cristo ensinou que a vida eterna começa agora, no relacionamento com Deus. É uma nova forma de viver, marcada pela presença, pela paz e pela certeza de que você pertence a Ele. Quando você compreende isso, sua perspectiva muda. As circunstâncias podem até tentar te abalar, mas há uma segurança interior que não depende do que acontece ao seu redor. A vida eterna não é apenas duração infinita, mas qualidade de vida em comunhão com o Pai. É viver sabendo que há um propósito maior, que sua história está nas mãos de Deus e que nada pode separar você do amor dele. Jesus não veio apenas para te livrar do pecado, mas para te dar acesso a essa vida plena. Ele abriu o caminho para que você tivesse intimidade com Deus, para que não vivesse mais distante, mas próximo, confiante e seguro. Essa é a herança daqueles que creem. Uma vida transformada aqui e uma eternidade garantida ao lado do Senhor. Muitos ainda vivem tentando conquistar o amor de Deus, como se precisassem provar algo para serem aceitos.
No entanto, o amor que te alcançou em Jesus não foi baseado em mérito, mas em graça. Isso significa que você não precisa se esforçar para ser amado, pois já foi amado antes mesmo de entender isso. O perdão que Cristo te deu é a maior prova desse amor incondicional. A cruz revela uma verdade profunda. Deus não esperou você se tornar perfeito para agir. Ele veio ao seu encontro quando você ainda estava distante. Isso quebra toda a lógica humana, pois estamos acostumados a relações baseadas em troca, mas com Deus é diferente. Ele oferece salvação, restauração e vida eterna como um presente, e tudo o que Ele espera é que você receba. Quando você entende isso, deixa de viver preso à tentativa de agradar e passa a viver em resposta ao amor. Suas atitudes mudam não por obrigação, mas por gratidão. A obediência deixa de ser um peso e se torna um reflexo de um coração transformado. É assim que a graça opera. Ela te alcança, te muda e te conduz a uma nova vida. Há uma armadilha silenciosa que impede muitos de viverem plenamente o perdão de Jesus: a autocondenação. Mesmo após reconhecerem o sacrifício de Cristo, continuam se acusando como se precisassem pagar por algo que já foi quitado. No entanto, permanecer preso à culpa é ignorar a suficiência da cruz. Jesus não apenas perdoou, ele também removeu a condenação que pesava sobre você. A palavra revela que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Isso significa que nenhuma acusação tem autoridade legal sobre sua vida quando você está firmado nele. O inimigo pode tentar te lembrar dos seus erros, mas Deus te lembra da sua nova identidade. Você não é mais escravo do pecado, mas livre pela graça que te alcançou. Viver sem condenação não é viver sem responsabilidade, mas viver consciente de que mesmo quando falha, há um caminho de volta aberto. A graça não te empurra para longe de Deus, ela te aproxima. Ela te ensina, te corrige e te levanta. Em Cristo, você não é rejeitado, você é restaurado. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8:1. Se você decide abandonar a culpa hoje, escreva "Sou livre da condenação" ou "Vivo pela graça" nos comentários e fortaleça sua caminhada. O perdão de Jesus não apenas apaga o passado, mas também restaura o seu valor diante de Deus. Muitos vivem se sentindo indignos, como se não fossem merecedores de algo bom, mas essa não é a verdade que vem do céu. Quando Cristo te perdoou, Ele também te chamou de filho, te deu identidade, propósito e um novo começo. Você não é mais definido pelos seus erros, mas pela obra redentora que foi realizada em sua vida. A vida eterna que Ele oferece não é somente uma promessa distante, mas uma garantia de pertencimento. Você faz parte da família de Deus. Isso significa que há cuidado, direção e amor constante sobre você. Mesmo nos dias difíceis, essa verdade permanece firme. Você não está sozinho. Há um Pai que te acompanha em todos os momentos. Deus não apenas te aceita, Ele te adota. Isso muda tudo. Você deixa de viver como alguém perdido e passa a viver como alguém que tem herança, destino e direção. A presença de Deus se torna seu refúgio, sua força e sua segurança. E quanto mais você compreende isso, mais sua fé se fortalece. A obra que Jesus realizou em sua vida não é algo incompleto ou frágil. Ela é perfeita e suficiente. Muitas vezes, as pessoas começam a caminhar na fé, mas acabam duvidando se realmente foram transformadas. Olham para suas falhas e pensam que nada mudou. Porém, a transformação que Deus faz começa de dentro para fora e nem sempre é imediata aos olhos humanos, mas é real e contínua. Quando você recebe o perdão e a vida eterna, algo espiritual acontece. Você se torna uma nova criatura. Isso não significa ausência de lutas, mas sim uma nova natureza sendo formada em você. O velho homem
começa a perder força e uma nova vida começa a crescer. É um processo de renovação, onde Deus vai moldando seu caráter e fortalecendo sua fé a cada dia. Não se compare com seu passado, nem com outras pessoas. Deus está trabalhando de forma única na sua vida. O importante é permanecer firme, confiando que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. O perdão que você recebeu não é apenas um ponto de partida, mas a base de uma transformação contínua. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5:17. Se você crê na transformação de Deus, escreva: sou nova criatura, ou Deus está trabalhando em mim, nos comentários e declare sua fé. O perdão que Jesus te concedeu também te dá acesso direto à presença de Deus. Antes, havia separação por causa do pecado, mas agora, por meio de Cristo, o caminho foi aberto. Você não precisa mais viver distante, com medo ou insegurança, pois foi convidado a se aproximar com confiança. Essa é uma das maiores evidências da vida eterna, a comunhão restaurada com o Pai. Muitos ainda oram como se Deus estivesse longe, difícil de alcançar. Mas a verdade é que Ele está próximo de todo aquele que o busca com sinceridade. Você pode falar com Deus a qualquer momento, abrir seu coração, apresentar suas lutas e também agradecer. Não há barreiras, pois Jesus já removeu tudo aquilo que te separava. Essa proximidade transforma a sua vida diária. Você passa a caminhar com direção, a tomar decisões com sabedoria e a enfrentar desafios com fé. A presença de Deus deixa de ser algo ocasional e se torna constante. E é nesse relacionamento que você cresce, amadurece e experimenta a plenitude da vida que Ele prometeu. A vida eterna que Jesus te ofereceu também muda a forma como você enxerga o futuro. Antes havia incerteza, medo e insegurança, mas agora há esperança firme. Quem está em Cristo não vive à deriva, sem direção, pois sabe que sua história está nas mãos de Deus. O amanhã já não é motivo de desespero, mas de confiança, porque o Senhor guia cada passo. Mesmo quando surgem dificuldades, você pode permanecer firme, pois a promessa não depende das circunstâncias. A vida eterna garante que nada do que acontece aqui é o fim. Há algo muito maior preparado, algo que ultrapassa qualquer dor ou luta momentânea. Essa esperança sustenta, fortalece e mantém o coração em paz. Jesus não apenas te salvou para um momento, mas para uma eternidade. Isso significa que sua vida tem propósito hoje e continuidade para sempre. Não há perda definitiva para aqueles que estão em Cristo, pois tudo coopera para um plano maior. O futuro do justo está seguro, não por suas próprias forças, mas pela fidelidade de Deus. O perdão que você recebeu em Jesus também te capacita a perdoar. Quem entende a grandeza da graça que foi derramada sobre sua própria vida, passa a enxergar os outros com misericórdia. Isso não significa ignorar a dor ou fingir que nada aconteceu, mas escolher não viver preso ao peso da ofensa. Assim como Cristo te libertou, Ele também quer te libertar de tudo aquilo que tenta endurecer o seu coração. Guardar mágoa é carregar um fardo desnecessário. A vida eterna que Jesus te deu é leve, cheia de paz, e não combina com correntes emocionais que te prendem ao passado. Perdoar é um ato de obediência, mas também de libertação pessoal. Quando você libera perdão, você quebra ciclos e permite que Deus cure áreas profundas da sua alma. Você não perdoa porque o outro merece, mas porque você foi perdoado primeiro. Esse é o padrão do reino de Deus. E quanto mais você pratica isso, mais experimenta a paz que vem do céu. O coração se torna mais leve, a alma encontra descanso e a presença de Deus flui com mais liberdade em sua vida. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos,
perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Efésios 4:32. Se você decide liberar perdão hoje, escreva "Eu escolho perdoar" ou "Sou livre para amar" nos comentários e dê esse passo de fé. Chegamos ao ponto mais profundo dessa verdade. Jesus já te perdoou e a vida eterna já foi colocada diante de você como um presente. Não há mais dívida, não há mais separação para aqueles que recebem essa graça. Tudo o que era necessário foi feito na cruz. E agora há um convite aberto para viver uma vida reconciliada com Deus, cheia de propósito, paz e esperança. Talvez você tenha caminhado até aqui com dúvidas, medos ou até mesmo resistência, mas hoje é o momento de decidir. O perdão já foi liberado, o amor já foi demonstrado e a eternidade já foi preparada. Deus não te chama para uma religião vazia, mas para um relacionamento verdadeiro, onde você é conhecido, amado e transformado diariamente. Essa jornada não termina aqui. Ela continua em um relacionamento vivo com Deus. E a maior resposta que você pode dar a tudo isso não é apenas entender, mas se render, confiar e se aproximar. Jesus não apenas abriu o caminho, Ele caminha com você todos os dias. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Se essa mensagem falou ao seu coração, escreva "Eu recebo Jesus" ou "Eu escolho a vida eterna" nos comentários e declare sua decisão. Agora eu te convido com todo o coração. Pare por um momento, feche seus olhos e faça uma oração sincera. Fale com Deus, entregue sua vida, agradeça pelo perdão e receba a nova vida que Ele já te ofereceu. Esse é o começo de uma transformação eterna. Senhor Deus Todo-Poderoso, nesta hora nos colocamos diante da Tua presença com corações rendidos, reconhecendo que somente em Ti há salvação, perdão e vida eterna. Nós te agradecemos porque, mesmo sendo falhos e imperfeitos, o Senhor nos amou primeiro e enviou Teu Filho para nos resgatar. Obrigado, Jesus, porque na cruz o Senhor levou sobre si nossas culpas, nossos pecados e toda a condenação que pesava contra nós. Pai, ajuda-nos a compreender profundamente essa graça que já nos foi concedida. Muitas vezes carregamos culpas que o Senhor já apagou, lembranças que o Senhor já perdoou. Liberta-nos de toda acusação, de todo o peso do passado e ensina-nos a viver como filhos perdoados, restaurados e justificados diante de Ti. Espírito Santo, fortalece a nossa fé para que possamos andar em novidade de vida, que não vivamos mais presos ao erro, mas guiados pela verdade. Dá-nos um coração sensível, obediente e cheio da Tua presença. Que possamos experimentar desde agora a vida eterna, vivendo em comunhão contigo todos os dias. Senhor, entregamos nossas vidas em Tuas mãos. Recebemos o Teu perdão, abraçamos a Tua graça e declaramos que pertencemos a Ti. Conduze-nos pelo Teu caminho até o fim, firmes na esperança da eternidade ao Teu lado. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, compartilhem essa mensagem para que a palavra de Deus chegue até aqueles que precisam de perdão, esperança e uma nova vida em Cristo. Talvez alguém esteja carregando culpa, dor ou se sentindo distante de Deus, e essa mensagem pode ser o instrumento para restaurar corações e trazer salvação. Seja um canal de luz. Leve essa verdade adiante e permita que mais vidas sejam alcançadas pelo amor de Jesus. Eu volto amanhã para mais uma terapia celestial, em nome de Jesus.